Hoje falaremos do luto. E de uma coisa todos sabemos: a morte vem para todos. E quando vem, dói. Talvez você nunca tenha passado por isso, mas o fato é que todos passaremos. Porém, cada história é uma história. Vamos ouvir hoje, por exemplo, uma história bonita. A história de uma mulher de fibra, que perdeu o seu marido, mas que continua sua vida junto com seus filhos e seus sonhos. Vamos seguir Rogéria Nacheve por algum lugar interessante. Vamos ver também o que os missionários brasileiros da Junta de Missões Mundiais estão fazendo pelo mundo. Mas antes, vamos falar da morte de Jesus. Pastor Israel, o projeto de Jesus foi sepultado com a morte dele? Com muita alegria eu afirmo que o projeto de Jesus não morreu com ele. Quem afirma assim, pensa nesse projeto como sendo político. Eu concordo. O projeto de Jesus foi político, mas de uma nova política. Já no seu tempo, alguns achavam que ele veio confrontar o Império Romano, e veio, mas não diretamente, porque a política do reino de Deus começa com algo que acontece no coração humano, com o reconhecimento de que todos nós somos pecadores. Todos. E quando nos arrependemos e cremos que Jesus veio trazer vida eterna aqui e no futuro, então começa a revolução. Assim, cheios do Espírito de Jesus, nós começamos uma jornada de uma vida marcada pelo amor. E esse amor em nós desafia os impérios do ódio e da violência. Não importa se o império é romano, americano, chinês ou brasileiro. A política é uma consequência do reino que Jesus veio implantar, não o seu alvo. Pensar no projeto de Jesus como sendo político é torná-lo pequeno demais. Para esse projeto não era preciso que viesse o Messias, o próprio Deus encarnado. Eu gosto de pensar que o projeto de Jesus está na Bíblia. No Antigo Testamento, por exemplo, lemos uma extraordinária previsão do que iria acontecer. Escreveu o profeta Isaías 6 séculos antes de Cristo viver. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si tomou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Jesus, agora no Novo Testamento, declara qual era o seu projeto. Ele disse o seguinte: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará só. Mas, se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve, precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai, o honrará. E Jesus prossegue então num gesto muito pessoal. Agora meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Está no Novo Testamento, que é um livro fiel quando traz os ensinos de Jesus. Lembro que os primeiros evangelhos foram escritos poucos anos após a morte e a ressurreição de Jesus. Podemos confiar plenamente no Novo Testamento. Repito, o projeto de Jesus se realizou na cruz. Então, a cruz não foi uma derrota, porque a cruz se seguiu à ressurreição. Jesus veio para morrer na cruz. Foi crucificado pela crueldade dos homens, mas essa crueldade não escapou à soberania de Deus.
o projeto de Deus foi realizado apesar dos homens. Na cruz, Jesus morreu por nossos pecados. Na cruz, a nossa vida começa. Participe do nosso programa respondendo a seguinte pergunta: você já ajudou alguém com depressão? Vou repetir. Você já ajudou alguém com depressão? Quando você responder, estará concorrendo a 5 exemplares do livro Depressão, Ajuda para a Cura, de Michael Lawson. E para responder, é só acessar o nosso site, conviteavida.org.br. E nesse mesmo site você pode conferir se você ganhou ou não o brinde que estamos aqui oferecendo. Participe! No controle tu estás. No controle tu estás. No controle tu estás. Escolher bem é saber construir o futuro. Colégio Batista Separ, localizado em uma imensa área verde no coração da Tijuca, conta com uma completa infraestrutura para possibilitar que nossos alunos possam vivenciar na prática o que precisam para transformar o mundo em um lugar melhor. Colégio Batista Separ, na Tijuca, há 105 anos construindo conhecimento, cultura e caráter. Matrículas abertas. Telefone 2105-0552. Universitários, missionários, músicos e teólogos. O que eles têm em comum? Para eles, conteúdo é tudo. Por isso, fazem parte da família Ultimato. Ultimato existe há 44 anos e é considerada a melhor revista cristã brasileira. Não é só uma leitura, é ouvir o chamado de Cristo a cada página. Para receber o conteúdo bíblico, assine Ultimato. Acesse nosso site e veja como é fácil ser assinante. Convite à Vida traz hoje um assunto necessário, não agradável, porém importante e valioso. Hoje vamos falar sobre o luto, a experiência de perder alguma pessoa querida. Para tanto, nós trouxemos hoje aqui a Clenir Xavier dos Santos. Clenir passou recentemente por uma experiência de perder o seu marido, Manuel Xavier dos Santos Filho, com quem eu também tive o prazer de privar de sua amizade, de sua companhia. E estou certo que podemos agora então conversar sobre esse assunto, com o objetivo de ajudar você, nosso telespectador, nossa telespectadora, a superar esse problema, caso você esteja nele. Porque a verdade é a seguinte: queira você ou não, queira eu ou não, nós vamos passar por essa experiência de perder um marido, de perder uma esposa, de perder um filho, uma filha, um pai ainda moço que nos faça tanta falta. Esse é o nosso tema hoje. Esperamos que possa de fato contribuir para a sua vida. E a Clenir tem tudo para nos ajudar nessa reflexão. Então quero dar boas-vindas a você, agradecer aceitar o nosso convite, estar conosco aqui, apesar do tema. Bem-vinda, Clenir, aqui ao Convite à Vida. Obrigada, Israel. É um prazer estar aqui, poder contribuir de alguma forma. Espero que a minha experiência pessoal venha ajudá-lo de alguma forma. Eu estou certo que isso vai acontecer, então eu começo com uma pergunta não muito agradável. Não temos hoje perguntas agradáveis, por isso eu agradeço mais uma vez a sua disposição de colaborar com os nossos participantes aqui do programa. Eu começo com a seguinte pergunta: como foi perder o seu marido? Na sua vida, na vida dos seus filhos, como foi essa perda? Eu acho que sempre perder, seja uma pessoa ou algo importante, é muito difícil, né? Eu acho que a gente, por mais que leia sobre isso e se prepare, nunca você está de fato preparado para a prática
da perda, né? Então eu posso dizer que foi tão dramático quanto deva ser para qualquer outra pessoa. É muito difícil enfrentar a morte, mas eu acho que mais difícil é enfrentar a vida. Eu acho que você imaginar a sua vida sem essa pessoa que você ama, o resto da vida, né? Não é uma viagem, por mais que você queira se enganar por um tempo que vai voltar, aquilo não tem reversão. Então é definitivo. Então é muito difícil o dia a dia. Acordar cada dia, enfrentar cada dia é um grande desafio. Chegar em casa e não encontrar a pessoa como normalmente acontecia. Então, se deparar com o dia a dia, eu acho que é mais dramático do que a morte em si, se você me entende o que eu estou querendo dizer. Então você e sua família ficaram na mesma casa, não trocaram de casa? Não, ficamos no mesmo local. Fizeram algumas mudanças na casa ou não, por exemplo? Olha, eu até fiz algumas mudanças para mudar o quarto, que era bem parecia mais uma enfermaria, mas não me acostumei e logo em seguida voltei tudo do jeito que era e a casa continua do mesmo jeito. Eu achei mais fácil enfrentar sem modificar, mas eu acho que isso é muito pessoal, muito individual. Há pessoas que mudam de casa ou trocam tudo na casa. Você achou que essa solução também foi boa de você vivenciar as coisas como elas eram mesmas, né? Eu acho que é muito individual essa decisão. Acho que não existe uma receita para como enfrentar a morte, né? Eu não acredito. Eu acho que a ciência nos mostra vários processos que a gente passa, como talvez pudesse passar melhor, mas eu ainda acredito que é muito individual. Eu acho que depende da personalidade da gente, as decisões que a gente toma. Para mim, foi mais fácil enfrentar do jeito que era, sem colocar nenhum subterfúgio. Eu achei que era menos doloroso do que modificar e não ter aquele lugar comum, né? Pelo menos eu mantive aquilo que era comum para mim. Você falou que isso é algo individual, pessoal, mas certamente você ouviu muitas pessoas com, vamos chamar de receitas de bolo, não é isso? Como é que você, tendo recebido tais sugestões, pessoas amigas que querem te ajudar, como é que você também recebeu e reagiu a esses conselhos um pouco estereotipados sobre o luto? Olha, eu acho que eu acolhi muito bem todo tipo de contribuição. Eu acho que é muito difícil para quem está sofrendo o luto, mas também é muito difícil para quem assiste você sofrer e não tem o que fazer. Você não tem como ajudar, não tem como modificar aquela situação. Então, é claro, vem algumas palavras que são desnecessárias, inconvenientes muitas vezes, mas eu sempre quis olhar cada pessoa que se aproximou para dizer uma palavra como um esforço muito grande, porque muitos nem uma palavra conseguem dizer. Então eu acho que é enfrentar o luto com o acolhimento das pessoas, independente do tipo de ajuda que elas podem oferecer na sua limitação, porque eu acho que a gente não sabe o que fazer, e é uma coisa nova para quem tá sofrendo, mas também o outro que está tentando ajudar também não sabe como nos ajudar. Então eu acho que é sofrer junto. Eu gostei muito das pessoas que chegaram perto de mim e não tinham muito o que falar e choraram comigo e estavam dispostos a me ouvir, chorar e falar, né? Eu acho que isso é realmente uma necessidade tremenda de quem perde e a gente se sente constrangido de não querer parar de falar na pessoa que não está mais convivendo com a gente. Então, isso traz vergonha, constrangimento, você começa a se sentir inadequado por querer o tempo inteiro trazer a pessoa em todas as conversas. Então, eu acho que os amigos merecem prêmio, aqueles que conseguem ter a paciência de ouvir até a gente esgotar. Não sei quando que se esgota. Eu ainda não descobri, mas é uma necessidade que eu vejo compartilhada com as pessoas que pedem, uma necessidade muito grande de falar. Então eu acho que os amigos podem ficar mais tranquilos em não ter nada que preparar para falar, mas talvez simplesmente sentar, chorar e aguardar e ouvir. Eu me lembro, Clenir, da minha experiência pessoal, né? O meu pai morreu, ele era relativamente moço, tinha 70 anos, e
Fomos ao funeral, no caso, ele morreu aqui no Rio, levamos o corpo para Vitória. Eu lembro de pouquíssimas coisas. Quem pregou não sei, o que ele falou não me lembro, quem orou também não me lembro. Lembro quase nada. Mas lembro de um pastor Oliveira Araújo, que apenas me abraçou. É a imagem que eu guardo daquele sepultamento. Acho que não falou nada. Se falou alguma coisa, não escutei. Mas o abraço, até hoje, eu o guardo. Como é difícil a gente, às vezes, perceber que esse acolhimento que você mencionou é mais importante do que um discurso, versículos bíblicos, que é muito comum às vezes as pessoas, um texto da Bíblia, não é verdade? Este estar próximo aí, né? É verdade, eu me lembro cada detalhe. Eu já me lembro de as mulheres são diferentes dos homens, né? Eu me lembro, mas uma das coisas que marcou muito para mim foi a chegada na igreja, quando eu vi que o caixão estava lá na frente e eu simplesmente, já foi muito difícil chegar até lá, e foi com a ajuda dos amigos e das minhas irmãs que eu cheguei até lá, mas na hora que eu entrei, eu virei as costas e eu ia sair até que alguém me abraçou e me segurou. E sem eu perceber, eu fui dando um passo, porque uma pessoa me abraçava, outra me abraçava, e eu, quando eu vi, eu já estava lá na frente, perto do caixão. E eu agradeci muito a Deus aquele corredor de abraços, porque cada abraço era uma massagem. Eu estava com muita dor no corpo, do esforço de sofrer com ele durante a noite, última noite, e a pessoa me abraçava e apertava, e era aquela massagem gostosa, e dizia para mim: Cleni, você vai ficar bem, Cleni, você fez tudo que você podia fazer, Cleni, as crianças vão estar ótimas, e aquelas palavras iam entrando, e eu entendi aquilo ali como Deus falando ao meu coração, confirmando que realmente eu ia chegar onde eu tivesse que chegar. Nós vamos fazer o intervalo e voltamos daqui a pouco com o Convite à Vida, falando sobre o luto com Clenir Xavier dos Santos, que passou por essa experiência muito dolorosa recentemente. Até daqui a pouco, por favor. Participe do nosso programa respondendo a seguinte pergunta: você já ajudou alguém com depressão? Vou repetir. Você já ajudou alguém com depressão? Quando você responder, estará concorrendo a 5 exemplares do livro Depressão, Ajuda para a Cura, de Michael Lawson. E para responder, é só acessar o nosso site, conviteavida.org.br. E nesse mesmo site você pode conferir se você ganhou ou não o brinde que estamos aqui oferecendo. Participe! Pois o controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. Escolher bem é saber construir o futuro. Colégio Batista Separ, localizado em uma imensa área verde no coração da Tijuca, conta com uma completa infraestrutura para possibilitar que nossos alunos possam vivenciar na prática o que precisam para transformar o mundo em um lugar melhor. Colégio Batista Separ, na Tijuca, há 105 anos construindo conhecimento, cultura e caráter. Matrículas abertas. Telefone 2105-0552. Universitários, missionários, músicos e teólogos. O que eles têm em comum? Para eles, conteúdo é tudo. Por isso, fazem parte da família Ultimato. Ultimato existe há 44 anos e é considerada a melhor revista cristã brasileira. Não é só uma leitura, é ouvir o chamado de Cristo a cada página. Para receber o conteúdo bíblico, assine Ultimato. Acesse nosso site e veja como é fácil ser assinante.
Convite à Vida, de volta aqui, conversando com Clenir Xavier dos Santos, falando sobre o tema do luto. Clenir, logo no começo da nossa conversa, você falou que a gente nunca está preparado, o que é uma verdade, mas isso às vezes nos dá um certo sentimento de culpa. Como é que eu não estou preparado? Eu sei que isso vai acontecer comigo, por que não estou preparado? Tem como a gente se preparar? Por exemplo, no seu caso, foi uma doença um pouquinho longa, mesmo assim, não deu para se preparar ou não tem como se preparar? Na minha experiência, eu acredito que não existe uma forma melhor de se morrer, de se perder alguém. Por mais que você passe pela dor de acompanhar alguém deteriorando, isso não facilita o depois, né? No meu caso, eu vivi até a concretização do falecimento do meu esposo, acreditando que ele ia ser curado e que aquilo ali não precisava ser o final da nossa história. Então, eu acho que não há uma forma mais fácil e que você esteja melhor preparado ou não. Eu acredito que o enfrentamento da morte, ela vem, na verdade, depois. Eu acho que é difícil você se preparar antes da pessoa ter ido, né? É quase você já arrumar a funerária enquanto a pessoa ainda está lá no hospital. Eu acho que a mente talvez não consiga comportar sentimentos tão opostos, né? De desejar a vida e se preparar para a morte. Eu não sei. Eu acho que a decisão, ela vem posterior. Eu acho que você decide viver ou não. Você decide enfrentar a morte agora na sua própria vida ou não. Você estende o processo de sofrimento e torna ele cultivado e maior, mas a partir de uma decisão, e não uma decisão que você faz conscientemente ou concretamente, porque você sabe que vai acontecer no dia seguinte. Eu acho que tudo é muito obscuro. Eu acho que você não sabe como é que você vai reagir, você não sabe como é que vai ser o teu dia do amanhã, né? Então, é uma decisão que você toma confiante de que você vai ficar bem, que aquilo vai passar. Então, é uma decisão intelectual, apesar de que o sentimento está dizendo para você o oposto. Está dizendo para você que você não vai sobreviver. Está dizendo que você não é mais a mesma pessoa. Está dizendo que a vida mudou e nunca mais vai ser a mesma. Mas na sua mente você toma uma decisão. Não, eu vou enfrentar porque eu tenho convicções. E é pautado nas suas convicções que você enfrenta, então, a sua própria vida após esse sofrimento. Mas há convicções também negativas que, como você disse, também encerram a vida da pessoa quando perdeu sua pessoa querida. Não há convicções boas e também ruins nesse sentido, que levam às decisões. Há pessoas que, infelizmente, vamos dizer assim, morrem junto, não é isso? Exatamente. Eu acho que às vezes inconsciente mesmo, você determina que você não tem mais como sobreviver sem aquela pessoa. Vezes, né? Muitas vezes a culpa de você desfrutar da beleza da vida sem a pessoa, né? Eu me lembro a primeira vez que nós fomos comer um peixe lá em casa, que era o prato preferido do meu marido, e eu e as crianças olhamos para o prato e os três ficamos... Como comer, como desfrutar de um sabor que ele não pode desfrutar. E ajudou muito pensar sempre que o prato que ele poderia estar comendo no céu seria muito mais gostoso do que aquele peixe, e a gente nunca conseguiria fazer uma comida tão saborosa quanto a que Deus prepararia para ele. Então nós começamos a digerir e engolir a felicidade, a alegria, o riso, sabendo que ele também estava curtindo até muito mais do que a gente poderia curtir aqui. Então é um raciocínio pautado numa crença, numa convicção de que ele está bem, está melhor do que ele estaria se estivesse aqui. Você mencionou rapidamente a palavra culpa, no caso em relação ao presente. Mas eu também vejo que às vezes as pessoas têm culpa em relação ao passado, isto é, eu poderia ter feito mais para que o meu querido, minha querida não morresse. Isso também é uma realidade? Você experimentou isso? Não.
Eu experimentei sim. Eu acho que uma das coisas que eu agradeço a Deus, o tempo que nós tivemos com ele ainda doente, foi a oportunidade que Deus me deu para fazer tudo que eu podia fazer. Realmente eu me esmerei em me dedicar a ele, não neguei nada, e isso conforta. Isso é uma diferença de uma morte de um momento para o outro, né? Eu acho que você ter a tranquilidade de saber que você fez tudo que podia fazer e até mais do que lhe cabia, você tentou fazer. Por isso eu acho que nesse caso nós podemos nos preparar para a morte, sim, enquanto há vida, né? Então, se você não sabe que a pessoa vai ter um tempo que você te dê chance para amar aquela pessoa o suficiente para tirar a tua culpa, você faz isso independente dela estar doente ou não, enquanto ela está bem, enquanto ela está do seu lado, enquanto ela está viva, né? A minha preparação para a morte seria isso, viver integralmente com as pessoas que estão ao meu redor, amá-los e fazer tudo que tiver ao meu alcance para que não haja, então, a culpa se essa vida for interrompida, né? Tive culpa, sim, de coisas pequenas que a mente fica procurando para perturbar e tirar a paz do coração. E eu não fiz isso. Isso eu podia ter feito. Por que eu não fiz? E isso me perturbou algum tempo, até que Deus realmente fez um trabalho na minha mente de mostrar para mim que eu não tinha feito aquilo, mas eu tinha feito isso e outras coisas, e foi revelando para mim, trazendo a memória, porque você esquece o que você fez de bom e você se concentra naquilo que você deixou de fazer. E eu achei que Deus realmente limpou, né, me curou desse sentimento de culpa que é terrível. Eu acho que isso é pior do que a perda, é você saber que você não fez tudo que podia ter feito. Então, eu acho que nós temos vários sentimentos que ao longo do processo do luto, eles vêm à sua mente e que podem te imobilizar diante da vida, podem te deixar sem opção, e Deus precisa estar trabalhando, você precisa estar se conscientizando do que você está sentindo para deixar mesmo Deus trabalhar cada um desses sentimentos, para que a vida possa continuar, para que você possa enfrentar e sem culpa, você poder usufruir da vida que Deus ainda te permite ter, sem um peso nas costas da pessoa que não está mais com você. Sem culpa e também sem revolta. Às vezes nós não aceitamos e às vezes nos revoltamos. Por que é que Deus fez isso? Por que é que Deus deixou que isso acontecesse? Você disse, eu esperava até o fim que ele fosse curado, ele não foi. Também não houve em algum momento um pouco desse sentimento de revolta porque aquilo aconteceu, até mesmo contra Deus? Olha, Isael, várias vezes isso aconteceu, tanto durante o período da doença quanto depois, né? Eu lembro uma vez que eu fiquei muito revoltada com Deus quando ele estava todo inchado, né? E estava muito horrível e houve uma obstrução intestinal. E eu falei com Deus, então tá, o Senhor não levou quando ele estava bonito, quando estava bem, vai levar agora, feito um balão inflado. E eu estava com muita raiva que Deus estaria fazendo, deixando ele naquela situação, né? E Deus, mais uma das vezes, muitas que ele atuou, ele curou naquele momento, né, daquele estado que era irreversível, e se tornou possível ele voltar ao tamanho, né, normal, mas isso não impediu de que ele morresse também de forma bem feia e deteriorada. Então, quando teve um momento que eu pedi a Deus e tentei explicar para Deus que seria muito mais vantajoso curá-lo para que as pessoas pudessem ver a glória de Deus, o poder de Deus, do que se não curasse. Eu tentei argumentar com Deus e também isso não funcionou, né? E depois, quando você vai enfrentar o dia a dia, são momentos em que você tem uma alegria muito grande, que te dá mais raiva.
Momentos em que você passa dificuldade, também há falta do outro para você discutir, para você tomar uma decisão. A ausência é muito dolorosa. Então eu tive momentos de sentimentos muito mistos. Por exemplo, quando meu filho passou no vestibular na UFRJ, a minha alegria era tão grande dele estar passando no vestibular, tendo enfrentado tudo isso, né? A bênção de Deus, mas ao mesmo tempo eu senti uma raiva como nunca. Eu fiquei com muita raiva. Ele não está aqui, né? Por que ele não está aqui para apreciar o esforço do filho? E assim como desta vez, Deus me ensinou que, na verdade, o meu marido não está, mas a presença de Jesus está muito forte. E naquela raiva, eu disse para Deus assim, se o meu marido estivesse aqui, ele colocaria a mão no ombro do Felipe e diria para ele o quanto que ele estaria orgulhoso pelo esforço, pela vida que ele leva. E enquanto eu falava isso para Deus com raiva, toca a campainha lá de casa, chega um amigo do Felipe, um professor dele, e fala: Felipe, coloca a mão no ombro dele e diz: como eu me orgulho de você. E disse exatamente as mesmas palavras. E assim Deus tem repetido na minha vida. Cada vez que eu digo, poxa, se o Xavier estivesse aqui, eu não estaria aqui na fila desse banco me atrasando para voltar ao trabalho. Toco o telefone, uma pessoa diz para mim: Cline, eu tô no banco, você precisa de alguma coisa? E eu recebo cada ação, cada atitude das pessoas que estão à minha volta como a pessoa de Jesus, substituindo a presença do meu marido que ele achou por bem tirar. Eu não entendo ainda. Certo. Não sei se algum dia eu vou entender por que ele achou que era melhor assim. Eu ainda acho que melhor seria continuar a vida como era. Mas eu nunca teria experimentado Deus dessa forma, eu nunca teria a companhia de Deus para cada situação que eu vivo, em cada momento, se eu não tivesse perdido meu marido, porque Deus entra, e isso é uma palavra que eu tenho convicção. Quando você perde alguém e você dá espaço para Deus, você faz com que ele participe daquela dor, ele se introduz na sua vida de uma forma miraculosa, que só a pessoa que perdeu experimenta. Porque se você não perdeu, você não tem essa possibilidade. Então eu acho que Deus tem se provado na minha vida a cada momento o quanto que ele é real, o quanto que ele permitiu a morte do meu marido, mas não me abandonou. Certo. E ele tem um propósito para isso. Bem, eu espero que você tenha crescido junto, aprendido junto. Temos que parar aqui. O assunto, eu nem perguntei a metade do que eu queria perguntar. Queria falar sobre esperança, sobre saudade, sobre como confortar as outras pessoas. Mas isso fica para um próximo programa. Obrigado, Clenir, por essa aula tão preciosa, certamente para todos que participaram desta entrevista. Obrigada, um prazer estar aqui e desejo de coração que você descubra a presença de Jesus suprindo toda a sua necessidade nesse momento de falta, e que você que não perdeu alguém, mas que você está vendo alguém ao seu lado que perdeu, chegue junto. Seja essa pessoa representante de Jesus para abençoar aquele que sofre. Obrigada. Aí está a nossa mensagem. Convite Evita volta já. Participe do nosso programa respondendo a seguinte pergunta: você já ajudou alguém com depressão? Vou repetir. Você já ajudou alguém com depressão? Quando você responder, estará concorrendo a 5 exemplares do livro Depressão, Ajuda para a Cura, de Michael Lawson. E para responder, é só acessar o nosso site, conviteavida.org.br. E nesse mesmo site você pode conferir se você ganhou ou não o brinde que estamos aqui oferecendo. Participe! Pois o controle tu estás, no controle tu
Escolher bem é saber construir o futuro. Colégio Batista Separ, localizado em uma imensa área verde no coração da Tijuca, conta com uma completa infraestrutura para possibilitar que nossos alunos possam vivenciar na prática o que precisam para transformar o mundo em um lugar melhor. Colégio Batista Separ, na Tijuca, há 105 anos construindo conhecimento, cultura e caráter. Matrículas abertas. Telefone 2105-0552. Universitários, missionários, músicos e teólogos. O que eles têm em comum? Para eles, conteúdo é tudo. Por isso, fazem parte da família Ultimato. Ultimato existe há 44 anos e é considerada a melhor revista cristã brasileira. Não é só uma leitura, é ouvir o chamado de Cristo a cada página. Para receber o conteúdo bíblico, assine Ultimato. Acesse nosso site e veja como é fácil ser assinante. A educação tem sido uma grande ferramenta de trabalho para os missionários das igrejas da Convenção Batista Brasileira em vários países do mundo. Atuando através do ensino das letras, da alfabetização, homens e mulheres de Deus têm alcançado pessoas para Jesus. E pela transformação do Espírito de Deus, muitas delas têm despertado para uma vida de valor, para o conhecimento de quem elas são, do valor que elas têm como pessoas amadas e assim resgatada a sua autoestima. O Senegal é um dos países africanos onde os batistas brasileiros prestam serviço às comunidades. Através da educação, uma ferramenta inigualável na pregação do Evangelho aos não alcançados pela graça de Deus. Os surdos são um grupo não alcançado dentro de um povo não alcançado. E como nós vamos evangelizar o surdo? Através da alfabetização, eles podem ler, podem estudar e podem ser discipulados. E se uma formação secular profissional é importante para os surdos, para o crescimento dele como pessoa, para que ele saiba quem ele é, do que é capaz e até onde pode ir, da mesma forma é importante que o Evangelho seja pregado a ele. Uma pesquisa feita por um médico senegalês há mais de 7 anos calcula que o número de surdos no país esteja em torno de 80 mil, sem contar com as inúmeras crianças nascidas nos vilarejos sem registro de nascimento. Crianças que precisam ser introduzidas à sociedade. A criança surda no Senegal é considerada uma criança amaldiçoada, por isso muitas são abandonadas pelos pais. Muitas delas são fruto de estupro, de incesto, e há famílias com 3, 4, 5 surdos. A própria família do surdo é discriminada. O casamento entre pessoas da mesma família é uma das causas de nascimento dessas crianças surdas. A surdez é também uma sequela da meningite, mas nem todos têm este conhecimento. Muitos atribuem a surdez de seus filhos aos maus espíritos. A criança surda pode se profissionalizar, ter aulas de informática, marcenaria, mecânica e se tornar uma pessoa útil e realizada, conhecendo seus limites, sabendo quem ela é, do que é capaz e tendo esperança, ela será uma pessoa feliz. Veja no vídeo a seguir como esse grupo desprezado pela sociedade está encontrando uma nova esperança de vida. O Senegal é um dos países africanos onde as igrejas brasileiras estão envolvidas no Ministério de Missão Integral. Isso é o que acontece no Ministério de Walter e Alzira Freire, missionários através de missões mundiais. Deus começou a falar no nosso coração por este grupo, que é um grupo não alcançado dentro de um povo não alcançado, porque não temos absolutamente nada, a não ser a implantação de uma escola que foi feita por um missionário americano, surdo, negro, que durante alguns anos abriu escolas em toda a região francofônica aqui da África. Pregar o Evangelho através da ação social num país com tantas carências abre portas ao contato. Dessa forma,
várias crianças surdas têm sido amparadas pela igreja com bolsa escolar. É o amor de Deus traduzido nas pequenas coisas. Atuando no Senegal há 7 anos, a família Freire trabalhou na implantação de igrejas, pastoreou e coordenou turmas do projeto radical Voluntários Sem Fronteiras. Agora, inicia o projeto Surdos do Senegal. Uma das etapas do projeto é a adoção. Veja como é isso. Nós precisamos que essas crianças sejam introduzidas na sociedade. Isso é uma questão de prática do amor de Deus que deve ser feita através de nós, através da igreja. A adoção de uma criança surda é um instrumento para que ela seja evangelizada e discipulada. Através de doações de irmãos brasileiros, algumas crianças já foram adotadas. E com a chegada dos recursos, as escolas estão renascendo. A construção de um centro de apoio ao surdo é outra meta do projeto. Um espaço para profissionalização, com aulas de informática, marcenaria, mecânica, preparo de professores, atendimento de fonoaudiologia, onde o reino de Deus poderá ser partilhado com mais liberdade. Uma pesquisa feita por um médico senegalês há mais de 7 anos calcula que o número de surdos seja em torno de 80 mil, sem contar as inúmeras crianças nascidas nos vilarejos sem registro de nascimento. Essa aqui é a Ayoba, ela tem 15 anos e ela faz parte do projeto Surdos do Senegal, é uma das meninas adotadas. E eu vou perguntar para ela algumas coisas do que ela pensa, o que ela quer fazer no futuro, na vida dela. Ok? Donc, Ayoba, qu'est-ce que vous voulez pour le futur? O que você quer para o seu futuro? Eu penso em estudar, em trabalhar, estudar bastante para aprender uma profissão. Ela quer mudar de país, de país? Que país? Quel pays vous voulez y aller? Toi? Changer. Líbano. O Líbano, o pai dela é libanês. Quando você tem um filho surdo, você é abandonado, não vai mais ao mercado, você não é mais considerado pela sociedade. Mas depois que a escola foi instalada aqui, nós não tivemos mais essa dificuldade. Depois de um tempo, eles começam a fazer a pergunta. Então, eles me perguntam se eu sou muçulmana. Então, eu digo que não, eu sou cristã. E eles insistem, não, você é muçulmana, porque a gente tem uma amizade tão boa, um carinho tão grande um com o outro, que a gente pode, então, compartilhar um pouco da nossa fé e falar o que Deus tem feito nas nossas vidas. O valor mensal para que uma criança surda frequente a escola é de R$50. Mas através do programa de adoção missionária, você pode participar a partir de R$20 por mês, ou dando uma oferta específica. Ligue 0 operadora 21 2122 1910 ou 0800 709 1900. E não se esqueça, eles também precisam da graça do Pai. Até hoje, não há nenhum surdo convertido no Senegal. E a nossa oração é que você faça parte dessa grande festa um dia no céu e encontrar muitos surdos senegaleses diante do Senhor. Que Deus os abençoe. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Tito 2:11. Olá, você que está assistindo hoje o programa Convite à Vida e é um louco por viagens como eu queria falar hoje sobre um país que é pouco conhecido, pelo menos pouco divulgado turisticamente, que é a Jordânia.
Lá você vai encontrar, por exemplo, um lugar chamado Monte Nebo. Você tem ideia do que é isso? É o lugar onde Moisés, quando saiu lá do Egito, ficou peregrinando pelo deserto e por 40 anos parou para avistar a terra prometida. Betânia. Betânia é um lugar onde supostamente foi o lugar do batismo de Jesus, à beira do Rio Jordão. Madaba. Madaba é um lugar que, assim, quando eu fui visitar, achei extremamente interessante pelo fato de ter uma oficina de mosaicos feitos exatamente como eram executados na época bizantina. Época bizantina ali, quando iniciou Constantino, né, que ele oficializou a religião cristã como oficial naquela região. Então os mosaicos eram construídos nas igrejas, nas bases das igrejas ou nas paredes, para justamente educar o povo com algum tema bíblico, para que a pessoa pudesse entender o que a Bíblia estava dizendo. Trabalhos de gênios, trabalhos fantásticos. Saindo de Madaba, você pode visitar Amman, que é a grande capital, seu museu arqueológico, tem peças e artefatos interessantíssimos. Mas o grande must ali da Jordânia é essa cena que você está vendo agora aí na tela. Você está vendo o nosso querido Indiana Jones saindo aí do que é chamado Tesouro. Essa é Petra, a capital dos antigos nabateus. O que me impressiona muito ali é realmente como esses caras sabiam trabalhar perfeitamente na rocha. Você está vendo agora a parte do tesouro, que foram levados aí vários anos para que fosse concluído. A Jordânia é muito mais do que você possa imaginar. A Jordânia é um país que fica muito próximo ao Egito, a Israel, ou seja, o meu conselho, quando você for conhecer o Oriente Médio, não deixa de passar na Jordânia. E a dica do louco é Petra. Eu espero que você tenha gostado do programa de hoje, te vejo na próxima semana. Afinal, dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens. يا حبيبي يا سلام الله أهواه وهو وجوده يا الغلا أهواه وإذا ابتعد يا هنا بالي شو أسوي له Participe do nosso programa respondendo a seguinte pergunta: você já ajudou alguém com depressão? Vou repetir. Você já ajudou alguém com depressão? Quando você responder, estará concorrendo a 5 exemplares do livro Depressão, Ajuda para a Cura de Michael Lawson. E para responder, é só acessar o nosso site conviteavida.org.br. E nesse mesmo site você pode conferir se você ganhou ou não o brinde que estamos aqui oferecendo. Participe! Pois o controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. Escolher bem é saber construir o futuro. Colégio Batista Separ, localizado em uma imensa área verde no coração da Tijuca, conta com uma completa infraestrutura para possibilitar que nossos alunos possam vivenciar na prática o que precisam para transformar o mundo em um lugar melhor. Colégio Batista Separ, na Tijuca, há 105 anos construindo conhecimento, cultura e caráter. Matrículas abertas. Telefone 2105-0552.
Universitários, missionários, músicos e teólogos. O que eles têm em comum? Para eles, conteúdo é tudo. Por isso, fazem parte da família Ultimato. Ultimato existe há 44 anos e é considerada a melhor revista cristã brasileira. Não é só uma leitura, é ouvir o chamado de Cristo a cada página. Para receber o conteúdo bíblico, assine Ultimato. Acesse nosso site e veja como é fácil ser assinante. A experiência da morte de Lázaro nos lega um bom roteiro para as nossas atitudes diante do falecimento de uma pessoa a quem nós amamos. O que aprendemos com essa história? Vejamos algumas atitudes que podemos ter. Primeira, lutemos pela vida dos nossos queridos. Quando Lázaro ficou enfermo, as suas irmãs, chamadas Marta e Maria, mandaram chamar Jesus. Foi esta forma que encontraram para lutar pela vida do seu irmão. É assim que devemos também proceder. Lutar sempre para que os nossos queridos vivam. Mas, em segundo lugar, se a morte vem, fiquemos de luto. Quando Jesus soube da morte de Lázaro, ele chorou. As irmãs de Lázaro choraram. Então, nós não devemos ter vergonha de estar sofrendo porque estamos sofrendo. É comum a gente escutar que quem é forte não pode chorar por um querido que parte. Parece que essas pessoas querem ser mais fortes que Jesus. Temos que lembrar que a vida eterna na qual nós cremos não apaga as lágrimas de hoje. Só apaga as lágrimas de amanhã, as lágrimas da eternidade. Ter vergonha de sofrer é sofrer duas vezes. Pela perda e pela vergonha. Se nós acreditamos que Deus enxuga as nossas lágrimas, choremos. Se nós não acreditamos, então não choremos. Também aprendemos com esta história uma terceira atitude. É que, quando perdemos alguém, devemos fazer as perguntas que o nosso coração pede. Marta e Maria questionaram a Jesus, porque ficaram tristes com a demora de Jesus quando o chamaram. Eu até imagino que, como elas eram amigas dele, devem ter até questionado, censurado a Jesus. Diante da morte faz parte do processo de maturidade fazer todas as perguntas. Embora saibamos que as respostas não nos vão satisfazer, devemos fazer as perguntas que queremos. Deus não se aborrece com as nossas perguntas. Mas ainda, mais importante, olhemos para frente. Eis o que Marta fez. Seu irmão morreu. Ela procurou mostrar que ele estava morto e que essa situação não podia naturalmente ser revertida. Até que Jesus chegou e ressuscitou a Lázaro, mudando tudo. Nós também temos a mesma esperança de que na eternidade Jesus vai nos ressuscitar, porque Ele é a ressurreição e a vida. Mas agora é hora de olhar para frente, que é, claro, a atitude mais difícil. Nós sabemos que a vida continua, mas a morte de um querido dá um desejo em nós de não querer que a vida continue. Precisamos de um tempo para nos recompor, mas esse tempo não deve ser longo demais. O luto não pode ser para sempre. Por isso, a melhor homenagem que nós podemos prestar àquele querido ou àquela querida que se foi é olhar para a frente. Olhar para a frente é confiar que Deus continua nos amando, apesar da perda que sofremos. Mas eu quero sugerir uma quinta atitude.
usemos a memória dos bons momentos a nosso favor. Não nos esqueçamos daquilo que aquele que partiu significou para nós. Usemos então as nossas lembranças, as boas lembranças, as felizes lembranças a nosso favor. Então, agradeçamos a Deus pelos tempos bons e peçamos a Deus para nos fortalecer nos tempos tristes da saudade. Tomemos atitudes que produzam vida, não mais morte. Eu vou repetir. Tomemos atitudes que produzam vida e não mais morte. Eu vou orar por você. Mas antes, quero lhe oferecer a íntegra dessa mensagem, A Dor da Perda. Você pode nos solicitar, que nós enviaremos para você pelo correio gratuitamente. Agora então, eu quero orar por você que perdeu alguém, um filho, um cônjuge, um pai, uma pessoa querida. Senhor, eu te peço pelos enlutados, por aqueles que agora choram. E eu te peço que tu cumpras aquela promessa que está em Apocalipse, de que o Senhor é aquele que enxuga todas as lágrimas. Enxuga, Senhor, as lágrimas de quem agora sofre a perda de uma pessoa que foi tão valiosa na sua própria vida. Enxuga, é o meu pedido, em nome de Jesus.